Olá, amados, olá, amadas, desejo que todos estejam muito bem. Estou gravando esse vídeo para fazer um alerta e uma conscientização a todos vocês que lidam com crianças, são responsáveis por crianças, ou seja, pais, tios, avós, irmãos mais velhos, professores, cuidadores. E eu peço a gentileza de vocês compartilharem com muitas pessoas, porque ele é um vídeo de utilidade pública. Qual é o foco desse vídeo? O abuso infantil. Pessoal, aqui no Brasil, o número de abuso infantil é absurdo, mas absurdo mesmo, e só vem crescendo. E o mais bizarro de tudo isso é que 95% dos abusadores são pessoas que as crianças conhecem. E desse total, 65% são pessoas próximas em nível familiar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pais, mães, avós, irmãos mais velhos, tios são responsáveis por quase 65% dos abusos, molestações em crianças que ocorrem aqui no Brasil. Então, eu vou passar para vocês algumas orientações de como prevenir esses abusos, orientações relacionadas a como vocês vão conversar com as crianças e também as observações que vocês vão estar fazendo nessas crianças para detectar se elas estão sendo vítimas desses abusos. A primeira coisa que a gente precisa fazer com crianças e adolescentes é conversar abertamente sobre esse assunto. Claro, você vai usar uma linguagem adequada à idade da criança. Mas é muito importante as crianças saberem que sim, que existem pessoas que não são legais, que elas podem fazer coisas que não são boas. E como eu disse, a maioria dos abusadores fazem parte do núcleo familiar ou são pessoas conhecidas da criança. E eles sabem que essa criança não vai gritar, que essa criança não vai conseguir reagir. Além do que, eles ameaçam. Então, muitas vezes, eles falam, se você contar para alguém, eu vou fazer o mesmo com a sua irmã. Às vezes a criança tem uma irmã mais nova, né? Ou eu vou matar sua mãe, ou eu vou falar para todo mundo que é mentira, que você tem problema, vou acabar com a sua vida. E as crianças têm medo. As ameaças, elas vêm de pessoas, às vezes, que a criança até confia muito, pessoas que ela ama. Então, dentro da criança, fica uma situação muito delicada. Eu não quero prejudicar fulano, talvez ninguém nem acredite. Ele está dizendo que vai fazer isso com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Então, pessoal, a conversa precisa ser clara e transparente. Primeira coisa é orientar a criança que abraço, carinho, beijo é muito bom, é muito gostoso, mas que existem partes no corpo que não podem ser tocadas por outras pessoas. Acontecendo isso, alguém tentando te tocar nessas partes que você vai identificar para a criança, você grita, você sai correndo, você pede socorro. Então, a criança precisa estar ciente do que é permitido como um carinho e o que deixou de ser um carinho e já se transformou numa molestação ou num abuso. Outro ponto também a ser lembrado é que, às vezes, o molestador, a molestadora, ameaça, por exemplo, que vai matar a mãe. Então, a criança não vai conseguir falar com a mãe. Então, ela precisa saber que no núcleo familiar dela, ela pode conversar com a mãe, com o pai, às vezes com o avô, uma avó. Então, ela precisa ter essa segurança de que qualquer uma dessas pessoas está ali para apoiá-la e ajudá-la. E outra coisa, muitas vezes o molestador, a molestadora, põe a culpa na criança. Se você contar para alguém, eles vão saber que você é sujo, eu vou falar que você que veio me procurar, e um monte de absurdos. Então, a criança fica com medo, não vão acreditar em mim.
Então, essas observações todas fazem parte de uma boa conversa. Com essas orientações, as crianças ficam mais fortes e aptas a se defenderem de um possível abuso, de uma possível molestação. Outro ponto muito importante é você criar dentro do núcleo familiar um ambiente de confiança, onde a criança tenha certeza que ali é o porto seguro dela. Explicar a diferença entre segredo e uma surpresa. Porque uma pessoa da família que fala, olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não pode contar para sua mãe, porque o aniversário dela é a semana que vem, a gente vai fazer uma festa surpresa e blá, 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 blá. Ele não está pedindo para a criança mentir, ele está pedindo para ela guardar um segredo, sim, porém de um evento que é benéfico para todo mundo. Agora, quando o segredo ninguém pode saber, é só entre nós e está envolvendo toques e carícias, a criança precisa saber que isso não existe. Ela precisa contar para os pais. Então, diferenciar isso para a criança é muito, muito importante. Agora, vocês devem estar perguntando, ok, mas como é que eu vou saber se isso está acontecendo com uma criança, se isso está acontecendo com meu filho, ou mesmo se é um bebê? Como é que a gente faz para identificar? Normalmente, independente da idade da criança, ela tem uma alteração de comportamento. Então, por exemplo, tanto um bebê como uma criança de 5, 10, 12 anos, ela pode começar a ficar mais retraída, mais agressiva, o bebê começa a chorar mais cada vez que alguém vai pegar nele para um colo, para dar de mamar ou para levar para tomar banho. Pode ter alteração no sono. Ela pode se tornar assim extremamente irrequieta, agitada, querendo fugir, não querer mais conversar. Então, você conhece o comportamento do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto. Se tiver alguma mudança, você perceber que não é uma mudança, esse dia ele não está muito legal, hoje ele não acordou para brincadeira. Não, 1, 2, 3 dias, 4, ele já está com aquele comportamento. Converse com essa criança. Outro ponto que também ajuda a identificar é o próprio corpo da criança. Se ela não tem marca, se ela não tem nenhuma irritação. Por exemplo, um bebezinho. Às vezes você vai dar banho na criança, quando você vai lavar as partes íntimas, ele pode chorar, ele pode ficar muito agitado. Então, essa observação corporal também é muito, muito importante. Então, repassando. Conversa para alertar, observar o comportamento da criança e observar o corpo da criança. Esses são os 3 pontos principais que pais, avós, cuidadores, alguém que esteja relacionado com criança deve estar sempre observando. Para vocês terem uma ideia, na semana passada teve um caso que acabou ficando na mídia de um professor de história que estava molestando um garoto de 11 anos no banheiro do colégio. Então, gente, a agressão, o abuso, ele pode vir de qualquer lugar e geralmente de pessoas que a gente menos espera. Outro ponto muito importante é o seguinte: se alguma criança vier conversar comigo, ou se eu descobrir que meu filho, meu neto, meu sobrinho está sendo molestado, o que eu faço? Muitas vezes é difícil para a pessoa. Imagina que você vai descobrir que o seu irmão, que o seu cunhado está molestando a sua filha. Tem que respirar fundo para não querer fazer justiça com as próprias mãos. E nesses casos, às vezes é bom você procurar uma ajuda, por exemplo, de uma terapeuta como eu, ou um psicólogo, ou algumas pessoas vão procurar ajuda de um religioso, não importa. O que importa é que nesse momento a gente precisa manter a calma, o que é extremamente difícil, né? Mas conversar com o parceiro, com a parceira, para tomar a decisão certa. Claro, checar se o que a criança está falando é verdade, né? Levantar todos os dados para depois tomar uma atitude. De conversar com aquela pessoa, proibir aquela pessoa de frequentar a casa, enfim.
Esse é o primeiro movimento no núcleo familiar. Quando acontece fora, né, do núcleo familiar, ou com pessoas conhecidas, mas um pouco mais distantes, você pode ligar para o 100, é o Disque 100, que ele acata a denúncia, tá? Então, às vezes você percebe que tem um vizinho que você está suspeitando, na própria escola, você conversou com a diretora, mas ela olhou, achou que não tem nada, e você continua percebendo, você tem esse número, o Disque 100, que eles recebem denúncias, tá? Então, é o primeiro passo que você pode fazer. Outra coisa também, existe o Conselho Tutelar da Infância, né? Da Vara da Infância, que é um outro órgão que também pode ser procurado para que você possa fazer uma denúncia. Amados, quando uma criança chegar até você e começar a relatar que ela está sendo molestada ou abusada, a primeira coisa que você precisa fazer é acolher essa criança com muita amorosidade, com muito carinho. E no primeiro momento, não enche ela de pergunta. Deixa ela falar. Vai dando aceitação, validação porque ela está falando. Então, você fala, por exemplo, né? Mas o que está acontecendo? Quem que está fazendo isso? Aí ela vai contar. Como é que você está se sentindo? Ela às vezes fala assim, eu não posso falar quem é. Tudo bem, você não pode falar quem é, então não fala. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Tá, aí você quer me dizer aonde acontece, quando acontece? Eu tô aqui para te ajudar. Você pode confiar em mim. Tentar manter a calma e passar confiança, porque à medida que você vai dando essa confiança para a criança, ela vai se abrindo com você. De repente ela começa a falar e começa a chorar, a gente fica desesperado e fica, não, o que aconteceu, tal. Muitas vezes é aquele caso que a pessoa falou para ela, se você contar para alguém, eu vou falar que você que é sujo, que você que veio me procurar, que você gosta, que isso e aquilo. Então a criança quer contar, mas tudo isso está na cabecinha dela. Ou as ameaças, né? Vou pegar sua irmã, ou seu irmão, eu vou matar seu pai. Então ela quer pedir ajuda, ela entendeu toda a conversa que vocês tiveram com ela, mas acabou acontecendo e ela tem medo de se abrir, de contar o que ela está passando e que essas pessoas queridas vão ser retalhadas, vão sofrer, né, consequências em função de ela estar se abrindo. Amados, então eu agradeço você ter assistido esse vídeo. Como eu já pedi, por gentileza, compartilhem, porque esse tipo de situação pode estar acontecendo dentro da sua casa e você ainda não percebeu. É um assunto muito sério, a gente precisa sim alertar as nossas crianças para que elas tenham uma infância saudável e segura. Se por acaso vocês estiverem passando por essa situação ou conhece alguém que está passando por essa situação, pode entrar em contato, eu estou aqui para ajudar vocês, ou vou procurar, né, órgãos responsáveis, porque realmente é uma situação muito delicada, bastante triste, mas que infelizmente acontece e acontece muito no nosso país. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.